Felipe, estamos em contato agora também com a Mariângela Simão, que é diretora-geral assistente da OMS e secretária-geral assistente da ONU, direto de Genebra, na Suíça. Então, faça as honras da casa, Felipe Killing. Cumprimente a doutora Mariângela e já faça a primeira pergunta para ela, por favor, Felipe. Doutora Mariângela, é um prazer falar com você, os ouvintes da Rádio Bandeirantes também tendo essa oportunidade. A pergunta é de $1 bilhão e que todo mundo quer saber, né? Novidades sobre a vacina e quando poderemos ter uma vacinação em massa para a população do planeta. A questão do em massa é uma incógnita ainda, né? Porque a gente tem uma certeza absoluta, Felipe, que o ano que vem não tem vacina suficiente para todo mundo, né? E que você vai ter que priorizar algumas populações, e a OMS está falando que deveria priorizar, e eu tenho visto em boa parte dos países que já estão se preparando para fazer vacina, priorizar profissionais de saúde em primeira instância, né? E à medida que mais vacina vai ficando disponível, priorizar as pessoas que têm maior risco de doença grave de morrer, que são pessoas com doenças associadas ou pessoas maiores de 65 anos. Então, para o ano que vem, a gente estima que tem tem 10 vacinas que estão em fase 3 no momento. Dessas 4 são chinesas, né? Uma russa e as outras 5 são de empresas multinacionais. Dessas 10 vacinas, 1 ou 2 devem estar finalizando fase 3 no final do ano, né? Finalizar a fase 3 é super importante, que é a fase em que você, nos estudos clínicos, que você tem certeza de mais dados sobre segurança, né, e sobre a eficácia da vacina. Mas terminou essa fase 3, ainda tem que fazer todo o processo de licenciamento, né, por alguma das autoridades sanitárias, no caso do Brasil seria a Anvisa, com certeza, né? Então, tudo isso leva a crer que a vacina vai estar disponível para grupos prioritários em abril, maio, junho do ano que vem. Doutora Mariângela, o Felipe, a gente tem falado com frequência com a doutora Mariângela, né? E o assunto é delicado, é grave demais e tal. Mas a doutora Mariângela tem uma cara tão boa. Sabe quando você vai no médico, você fala assim, o médico tem que ter aquele sorriso. A gente sabe que o assunto não vai ser agradável. Ninguém vai ao médico para falar sobre coisas agradáveis, normalmente, né? Mas dá uma paz quando a gente ouve a doutora Mariângela, não é? Eu acho isso. Isso é essencial. Obrigada, Em compensação, tem algumas pessoas que fazem o possível e o impossível para deixar o nosso dia pior. A gente estava ouvindo agora há pouco a Natália Paz, nossa repórter de Brasília, falando que o presidente Jair Bolsonaro vai se encontrar de novo hoje com o ministro da Saúde, Pazuello, que está infectado. Está infectado. Ele está infectado, mas eles vão se encontrar lá, devem fazer uma live de novo e tal, num exemplo péssimo daquele que é o número 1 do país, que tem uma importância, né? E que tem uma relevância, que induz outras pessoas, estimula outras pessoas. E agora o que se discute aqui, doutora Mariângela, é sobre a obrigatoriedade ou não da vacina, né? Que é uma outra discussão que eu não sei de onde surge. Como é que uma coisa dessa ganha essa dimensão, quando a gente sabe que na maioria dos países, e o Felipe estava contando isso pra gente, não se fala se ela é obrigatória ou não. Se faz campanhas educativas. Então eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por favor. Você veja, a gente conhece mais sobre a obrigatoriedade de vacinas com relação a crianças, né? Tem vários países que têm legislação, inclusive, que, por exemplo, para entrar na escola é obrigatório estar com o calendário vacinal em dia, tudo mais. Então, tem países que têm legislação e tem países que não têm nenhuma legislação para criança, né? Em adulto é uma novidade, porque a gente não teve uma situação como a gente tem agora, né? Então, essa é uma discussão nova. Mas você tem situações onde, por exemplo, previstas no Regulamento Sanitário Internacional, por exemplo, os países podem estabelecer a obrigatoriedade, por exemplo, da vacinação da febre amarela para entrar no seu país, né? O Brasil, por exemplo, que tem
É a febre amarela endêmica em algumas regiões. Quando você vai para a Tailândia, que você vai para outros países do mundo, você tem que apresentar a carteira internacional de vacinação da febre amarela. Nós não chegamos a esse ponto com esse Felipe, coronavírus ainda, porque a gente não tem vacina suficiente, né? E porque há um entendimento que o ano que vem, quando a vacina começar a surgir, começar a ser disponível nos diferentes países, há um entendimento de que a transmissão da informação adequada para que haja uma adesão, principalmente desses grupos de maior risco, à vacinação, que haja confiança suficiente de que os mecanismos para avaliar segurança e eficácia foram tomados pela autoridade sanitária e pelos próprios produtores. Então, essa é uma questão que é um pouco artificial para o ano que vem, realmente. Ô Felipe, eu sei que o teu horário tá apertado, aí você tem muita coisa para fazer, mas para você se despedir, bom, se quiser pode ficar também, né? Mas faça mais uma pergunta para a doutora Mariângela, por favor, Felipe. Bom, doutora Mariângela, eu queria saber dos desafios logísticos, né? Porque uma coisa é ter a vacina pronta, a outra é fazer que ela chegue no meu braço, no seu, do Agostinho, dos ouvintes da rádio. Então já existe uma preocupação grande, um trabalho de logística sendo feito nos bastidores para que a vacina, assim do momento que ela conseguiu o sinal verde, consiga chegar ao braço das pessoas da forma mais rápida possível? Absolutamente. Essa é uma pergunta super válida, né? Porque vai desde ter seringa o suficiente, né? Até o vidro para os frascos de vacina, né? Tudo isso está sendo organizado globalmente, né? A Unicef está fazendo compras das seringas e tem vários mecanismos. Mas aí você vai ter uma parte, Felipe, quando a vacina estiver no mercado, que também está relacionada com a decisão final, que você vai saber qual é a vacina, de quem vai receber a vacina, né? Por exemplo, você tem algumas dessas vacinas não estão sendo testadas em pessoas mais velhas. Né? Sabe? Então vão ter limitações desse tipo. Né? O Brasil tem vantagens sobre outros países, porque o Brasil está acostumado a fazer campanha de vacinação de adultos, né? Que é diferente das campanhas de rotina para criança, é totalmente diferente, é uma outra população, tem que ser atingida de outras formas. Né? Então, há uma preocupação grande também na organização dos países, em termos de logística, em como vão se organizar para fazer campanhas de vacinação em adultos. Tem uma preocupação bem prática, que é que a gente chama de rede de frio. Né? A rede de frio, porque a vacina precisa estar numa geladeira, né? Mas tem vacina que precisa estar num congelador. Aí tem vacina que precisa estar num congelador a menos 70 graus, né? Que é congelador de banco de sangue, por exemplo. Né? Por sorte, afortunadamente, das 10 vacinas que estão mais adiantadas, 8 funcionam com rede de frio normal, de 2 a 8 graus. Sabe? Então, você poderia utilizar, se alguma dessas vacinas for comprovadamente eficaz e segura, você poderia utilizar o sistema que você já tem. Né? Tem uma delas que é menos 70, que é complicado, e a outra, que é uma das que está bem na fase final da fase 3, que é a vacina da Moderna, que é menos 20, que já é um pouco mais complicado porque é vacina congelada. Né? Mas mesmo assim ela tem 2 ou 3 dias que ela pode ficar na temperatura de uma geladeira normal. Então, tudo isso está sendo pensado de acordo com a estrutura dos diferentes países, mas vai ser um ano bem animado em termos de trabalho. Tomara. Felipe, você vai, né? Eu vou, muito obrigado, viu? Um prazerzaço participar aqui com vocês e poder bater esse papo com a Mariângela. Prazer é nosso. Você Obrigada, volta em breve Felipe. aí. Obrigado, Felipe. Doutora Mariângela, o Felipe estava contando para a gente aqui, um pouquinho antes da senhora chegar, que os testes estão mostrando que a vacina de Oxford se mostrou robusta, uma resposta robusta, parece que essa é a expressão, em relação aos pacientes mais idosos, o que é muito bom. Porque os idosos são um lado bem frágil da doença, né? É um grupo que, enfim, merece muita preocupação, muita atenção de todos nós, né? Por questões óbvias. É possível, doutora Mariângela, que a gente tenha o seguinte quadro:
torcendo para que várias vacinas sejam aprovadas, que a gente tenha o maior número possível de vacinas. É possível que a gente chegue à conclusão de que a de Oxford atende melhor os mais velhos, a outra mais jovens, e a gente tem essa diferenciação dependendo do público-alvo de cada vacina, doutora Mariângela? Não, vai depender muito da característica, você tem toda a razão, sem citar nomes, porque que elas têm, na verdade, tudo nesse momento é conjectura, né? Porque o que a gente sabe quantas pessoas estão em cada fase dessas, né? Quanto que a vacina X, Y, Z, quantos voluntários ela está testando, a gente sabe isso. O que a gente não sabe, porque ainda é dado sigiloso até o final da fase 3, e muitas vezes nem os pesquisadores sabem. Sim. A gente travou. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato com a doutora Mariângela Simão, da Organização Mundial da Saúde, que estava falando para a gente sobre essa novidade trazida pelo Philip Killing em relação à vacina de Oxford, que está se mostrando especialmente adequada para pacientes mais idosos, né? Então, muito bom mesmo. E é possível que as vacinas tenham essa variação, que elas se mostrem mais promissoras em relação a um público e não a outro. Então a gente vai tentar retomar o contato com a doutora Mariângela. Enquanto isso, para ficar no tema, olha só, 5 assessores do vice-presidente dos Estados Unidos testaram positivo para a Covid-19. Já falo mais sobre isso. Doutora Mariângela, está com a gente de volta? Estou aqui de volta. Então tá bom. Então explica pra gente, é possível que haja essa diferença? Uma vacina mais adequada para um público X? Vai ter diferença. Vai ter diferença porque elas estão sendo testadas diferentemente, elas vão mostrar dados que a gente ainda não conhece porque os dados ainda não foram abertos, né? Elas vão ter características diferentes, e aí o que a OMS faz quando tem a informação sobre os tipos, as características de cada uma delas, a OMS tem um grupo de experts que faz as recomendações sobre qual grupo populacional deveria ser aplicado, para onde que essa vacina devia ser melhor. Então isso vai acontecer, à medida em que tenha mais vacinas, vai se tornar mais evidente as diferenças, com certeza. Quer dizer, isso para acabar de ver... Bom, já nem seria necessário isso, mas isso só reforça a ideia, né, doutora Mariângela, que não tem nenhum cabimento você discutir, eu prefiro a vacina russa, não, eu prefiro a chinesa, não, eu prefiro a inglesa. Não tem nada a ver isso, né? Isso não existe, né? Você prefere que funcione. Você vai preferir uma que tenha sido aprovada pela Anvisa e que... A Anvisa, aqui eu queria deixar bem claro, Agostinho, porque a Anvisa é uma agência regulatória muito reconhecida globalmente, sabe? Então, acho que tem que ter muita confiança, a população tem que ter confiança de que quando a Anvisa fizer a análise de uma dessas vacinas e fizer o registro no país, pode tomar. Que vai fazer o monitoramento posteriormente, tudo bem, porque é uma agência regulatória de nível. Então, você está falando com quem entende. Eu acho que a população brasileira deve ficar tranquila que quando chegar no mercado no Brasil, for registrada no Brasil, deve tomar para a indicação que o governo determinar. Aliás, sobre essas dúvidas, é natural que elas surjam mesmo, né? Porque esse tema é tema para especialistas e a gente não é especialista, a gente só quer a vacina mesmo. Mas tem se discutido muito a eficácia da vacina, porque a Anvisa mesmo já admitiu que é possível que a gente tenha uma vacina com eficácia de 50%. 50%. O que, assim, para leigo, eu confesso, me parece pouco, 50%. Né? Então a gente tem aquele raciocínio primário, né, doutora Mariângela? Que 50% eu posso estar no 50% que deu certo, no 50% que deu errado, né? Mas há quem diga que não, que não é tão incomum uma vacina com eficácia de 50%. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por favor. Veja, aí é importante porque a OMS, é a OMS quem desenha por meio de um grupo de experts qual é o perfil
alvo de uma vacina, quais são as características que ela deve ter, né? Então, é evidente que todo mundo preferiria uma vacina com 70% de eficácia, pelo menos, né? Mas a OMS, de acordo com esse perfil, tá considerando que vai ter impacto positivo na saúde pública uma vacina que tenha 50% de eficácia, né? Porque nós estamos vivendo em tempos não muito fáceis, né? E com um vírus altamente contagioso, então é diferente de outros surtos ou de outras doenças preveníveis por vacina. Então, até 50% de eficácia está sendo considerado que teria um impacto positivo na transmissão da doença e o que a gente fala de acabar com a fase aguda dessa pandemia, né? Porque ainda não vai dar para vacinar todo mundo, então você vai ter que criar condições. Muita gente fala, você sabe disso, que essa é uma polêmica sobre a imunidade populacional, imunidade de rebanho, que se deve deixar correr os vírus. Nunca foi atingida a imunidade populacional sem ter uma vacina, sabe? Então, é bastante, não diria... não pensar no impacto negativo que tem deixar a imunidade populacional crescer, porque ela tem um impacto enorme na mortalidade em pessoas mais velhas, pessoas com doenças associadas, né? Então, até o momento, a imensa maioria das agências regulatórias globalmente e a própria OMS tem considerado, apesar de ser desejável um perfil de eficácia maior, vai ter impacto positivo com 50%. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Mariângela Simão, direto de Genebra, na Suíça. Ela é diretora-geral assistente da Organização Mundial da Saúde. A propósito disso, da tal imunidade de rebanho, a gente tem uma pergunta aqui, se a senhora me permitir, de um ouvinte que entrou em contato com a gente pelo nosso WhatsApp e deixou uma pergunta gravada. Vamos ouvir? Vamos lá. Bom dia, Augustinho. Melhoras pro Datena, tudo bem? É Rosicléia de São Paulo. Meu querido, tiro uma dúvida para mim. Se a gente atingir a imunidade de rebanho, mesmo assim vai precisar da vacina? Beijo. Beijo, muito obrigado. E aí, doutora? É uma ótima pergunta, Não vai atingir imunidade de rebanho sem vacina. Essa curto e grosso, não vai atingir, porque a imunidade de rebanho é um conceito que sempre foi aplicado por meio, tomando em conta a cobertura vacinal, né? Foi sempre assim. E para se atingir uma imunidade populacional suficiente para coibir, para conseguir conter a transmissão comunitária, o preço que vai se pagar, primeiro que vai demorar anos e o preço que vai se pagar em termos de mortes do ponto de vista ético e moral, é inaceitável. Então precisa-se de uma vacina, ou mais do que uma vacina. Tá certo. A gente estava falando agora há pouquinho sobre essa segunda onda na Europa, né? Alguns países que deram exemplo, foram muito bem mesmo no início, agora estão com enormes dificuldades. Aqui no Brasil, a gente foi mal desde o início, lamentavelmente. Lamentavelmente, a gente fez quase tudo errado, por isso esse monte de gente que foi infectada, as perdas de vidas, enfim, algo que a história vai contar direito isso em algum momento, mas a gente não vai ter seguramente motivo para ficar satisfeito com o que a gente fez, né? Não tem como, já deu errado aqui no Brasil, infelizmente. A pergunta é se a gente consegue ainda consertar algumas coisas. Mas o que eu queria saber da senhora é o seguinte: o fato da gente ter feito tudo errado, não conseguiu distanciamento social, teve um monte de gente morta e tal, isso para o Brasil, nesse momento, pode representar uma chance menor de termos uma segunda onda, e se ela vier, pode ser menos nociva? Faz algum sentido isso ou não tem nada a ver? A prova é difícil, porque muito do que a gente fala hoje é como se você estivesse prevendo um futuro do qual você não tem certeza, né? Mas você tem países que foram fortemente afetados, como, por exemplo, a Espanha e a Itália, né? A Itália tem um perfil bastante semelhante ao que aconteceu no Brasil, a própria Espanha também, que agora estão enfrentando uma segunda onda com um número crescente de infectados e já sentindo peso no sistema de saúde. Mas o que também tem se observado, Agostinho, é que também
está vindo com uma letalidade menor, né? Porque as pessoas, os pacientes graves estão sendo melhor manejados, na verdade. Sabe, ainda nem se fala se o vírus mudou ou não mudou, não é esse o ponto. O ponto é que você já sabe como tratar melhor na UTI. Né? Você já sabe que você não pode esperar até o paciente ficar grave para internar. Então já tem conhecimento gerado nesse ano, esses 9 meses que nós estamos convivendo com isso, que está possibilitando que os pacientes que estão entrando no sistema de saúde agora com a Covid nessa segunda onda na Europa, apesar de estar lotando os hospitais, que está acontecendo, né? Mas inicialmente está se observando uma letalidade menor, menos gente morrendo, o que é uma boa coisa. O que vai acontecer no Brasil não dá para saber, mas você sabe, a OMS, um ou 2 meses atrás, tinha uma estimativa baseada em vários estudos de que a imunidade globalmente era só em torno de 10%, né? De pessoas que estavam imunes. No Brasil, eu sei que o pessoal da Universidade de Pelotas fez estudos, e tem vários estudos em diferentes cidades, que vai mais alto na região norte, no Amazonas, da população que está imunizada, que tem resposta imune, né? Mas ainda tem um grande número de pessoas que não está imune. Então, precisa muito manter as coisas que a gente está falando desde o começo, né? Se não é possível fazer o distanciamento físico dentro do ônibus ou coisa assim, usar máscara, né? Sempre que possível, usar máscara. Aqui na Europa, em alguns países, está falando para usar máscara até na rua agora. Tá certo? Transporte coletivo, com certeza absoluta, ambientes fechados, com certeza absoluta. Evitar aglomerações e higienização das mãos. Isso vai estar conosco o ano que vem inteiro ainda. E não pode baixar a guarda nesse sentido. Tá certo. E agora eu vou ter que me desculpar que estou falando num painel agora às 3 horas. Então tá bom. Então, ó, só mais uma coisinha rapidinha. A senhora falou, lógico, tudo que se fala agora é meio previsão que pode se confirmar ou não. Mas eu estava lendo aqui, já está definido que teremos, assim que a vacina chegar, serão 2 doses? Essa é a projeção? Isso é natural? É assim mesmo? Ou ainda não há certeza? A maior parte das vacinas que estão sendo testadas são 2 doses. Das 10 vacinas que estão em fase 3, 9 são 2 doses. Tá certo. Então é isso. Tá isso. bom. Se espera, vai ser isso. Tá bom? Obrigado pela atenção mais uma vez. Todos. Amém, para todos nós. Muito obrigado. Doutora Mariângela Simão, direto de Genebra, na Suíça.